Alô, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Olá, olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo por aí? Ótimo. Que bom. Muito bem. Vamos esperar só alguns minutinhos até o pessoal acabar de entrar e já vamos começar a aula, joia? E eu vou só dar alguns avisos aqui para a gente alinhar algumas questões. Nós preferimos fazer assim, né, esse formato de transmitir as aulas pelo YouTube, porque todo mundo assim pode ter acesso, né, facilita, a gente centraliza a transmissão num lugar só, e nós vamos fazer da seguinte forma a partir de hoje. E eu quero até saber o feedback de vocês também, vocês me contam se isso vai fazer sentido. Nós vamos deixar o chat aberto, vocês vão poder se manifestar, fazer perguntas, comentários sobre a aula, e nós vamos selecionando algumas perguntas ao longo da aula, para que no final eu responda. Aí vai funcionar assim: eu vou manter o compromisso que eu fiz com vocês de encerrar a aula até 8 horas, né, para liberar vocês. Então, 8 horas eu termino a aula, libero vocês, e aí eu respondo as perguntas. E aí fica quem puder, né? Quem tiver tempo, quem puder ficar um pouco mais para essa parte de respostas, a gente fica aí junto até umas 8h15, 8h20, dependendo até 8h30. Não tem problema. Fica legal assim para vocês? Beleza. Legal, legal. Não, Amanda, agora a aula vai ser pelo YouTube, porque o Meet está com uma limitação de pessoas e a gente não estava conseguindo colocar todo mundo na sala. Então a gente vai transmitir sempre pelo YouTube. Vocês podem se manifestar por aqui, fazer pergunta. E aí, ao final, nós vamos responder algumas perguntas. E aí, da mesma forma, o formulário de presença vai ser enviado, né, do meio para o final da aula. E tem uma novidade também, que é a seguinte: a partir dessa aula, a partir dessa semana, o formulário de presença vai ser o mesmo para as pessoas que estão assistindo aqui ao vivo comigo e as pessoas que vão assistir a aula online depois de preencher. E para isso a gente vai usar um sistema que é o de palavra-chave. Como é que vai funcionar? Durante a aula, eu vou colocar uma palavra-chave, né? Eu vou falar uma palavra-chave para vocês e ela vai ser colocada no chat do YouTube também. E quando vocês forem preencher o formulário, vocês falam essa palavra-chave, vocês colocam lá no campo. É o último campo, eu acho, de resposta, essa palavra-chave. Certo? E a palavra-chave sempre vai ser colocada em letras minúsculas. A gente até colocou essa observação lá no formulário, porque para não ter erro, né? Para não ter que ficar colocando acento, as palavras vão ser sempre palavras únicas, simples, sempre em letra minúscula. Tá joia? Tem algumas pessoas falando que não estão enxergando bem a tela. Para vocês já normalizou? Já está funcionando bem? Maravilha. E aquela coisa, a gente está experimentando esse formato para ver se funciona melhor. A gente vai ver como é que funciona. E se ficar bom assim, a gente mantém, senão a gente vai, né, vamos ouvir as opiniões de vocês e a gente muda, né, para ficar do jeito que todo mundo pode participar. Mas aqui, eu gosto muito que vocês participem, tá? Eu gosto muito de ver a pergunta de vocês, a interação de vocês. Então, vocês fiquem à vontade para comentar o que tiverem achando, né, da aula. Inclusive, se manifestem, façam comentários também de, olha, eu gostei desse tema, queria saber mais sobre ele, né? Tanto no formulário, né, tem um campo para vocês comentarem, quanto durante a aula também. Eu quero ouvir vocês, eu quero sentir que vocês estão comigo aqui, prestando atenção, né, que o que eu estou falando está fazendo sentido. Isso também é muito importante para a dinâmica da aula, beleza? Então vamos nessa. Vou começar aqui a apresentação, vou colocar aqui o slide na tela. Me falem se está aparecendo para vocês na tela, se a disposição da tela está boa, se está dando para enxergar bem. Joia? Então tentem isso, tá? Se alguém não estiver conseguindo visualizar a tela ou visualizar o vídeo, vocês podem aumentar a tela, sair do vídeo, recarregar a aba, que deve funcionar. Certo? Maravilha, pessoal. Então vamos começar? Vamos começar a brincar sério agora? Vamos entrar no conteúdo, porque a gente, de novo, tem muita coisa para falar. O conteúdo da aula hoje é muito interessante. Nós vamos abordar um monte de ideias aqui, nós vamos desenvolver várias ideias juntos aqui, na medida que a gente for avançando no assunto. E o que a gente vai começar falando hoje? A ideia da aula de hoje
é mostrar para vocês como que o estudo da filosofia e da literatura é importante. Como que ele tem a ver com o processo de autoconhecimento, como que ele tem a ver com a maneira como as grandes ideias que moveram a humanidade foram se desenvolvendo. E é claro, se a gente está falando do campo da psicologia, isso também faz um sentido enorme. Assim, é praticamente indissociável, né, a ideia de estudar literatura e filosofia com a ideia de estudar psicologia. Por que isso acontece? Vamos explorar um pouco esse tema. Nós vamos falar hoje aqui de existencialismo, nós vamos falar aqui de muitos autores antigos, né, de obras muito antigas, mas sempre trazendo aqui para o nosso conhecimento, porque a gente precisa entender para fazer sentido dos campos da psicologia. Beleza? Então vamos começar pensando nesse sentido, a esse respeito aí. De onde surgiram as grandes ideias? Né? Como é que surgem as grandes ideias que movem a humanidade, que mudam a maneira como a gente entende o mundo, como a gente se comporta, como a gente se movimenta? Então, é claro que, na medida em que as sociedades foram se agrupando, foram se juntando, foram surgindo uma série de dificuldades, uma série de problemas para serem resolvidos. E encontrar a melhor maneira de resolver esses problemas é algo fundamental. É algo que literalmente decide o futuro de civilizações, né, e da vida das pessoas de uma forma geral. Então, foi principalmente em resposta a necessidades muito básicas, né, e a nossa tendência, ao nosso comportamento exploratório, que nós aprendemos habilidades básicas como a nos proteger, né, de inimigos, nos proteger de temperatura, a caçar, a cultivar, a construir abrigo. Né? Aos poucos a gente aprendeu a distinguir, por exemplo, uma planta que é venenosa de uma planta que é curativa, de outra planta que serve como tempero para comer. Nós também descobrimos que uma parte fundamental da nossa vida, né, e uma das condições mais importantes para a nossa sobrevivência estava na capacidade de cooperar, de entender uns aos outros, de nos organizar em tribos, em grupos, em clãs. Afinal de contas, o ser humano é um ser social. Isso quer dizer que grande parte da nossa capacidade de sobrevivência e de transmissão das nossas ideias tem a ver com a nossa capacidade de viver em sociedade, certo? Então, foi muito essa combinação entre uma necessidade vinda de fora, vindo do ambiente, a necessidade que se impõe ao ser humano, com a nossa capacidade de cooperação, que determinou nossa capacidade de sobreviver, de transmitir ideias, né, por meio de grupos ao longo de toda a história humana. E é claro que isso foi se complexificando ao longo do tempo, mas apesar do ser humano estar sempre tentando modificar o ambiente ao seu redor para promover a própria sobrevivência, né, e é dessa parte mais prática da vida que se originaram as ciências exatas, as ciências industriais, a outra parte importante desse processo originou as áreas das ciências humanas, que é a parte da socialização, que é a parte da nossa relação com o outro, e também a nossa capacidade de entender uns aos outros, que é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, de um lado a tecnologia, de outro lado o relacionamento humano. Lembra que a gente falou muito na aula passada sobre as dicotomias, né? Sobre as polaridades que compõem o ser humano, e a nossa capacidade de entender a realidade e fazer sentido dela. Então, muito antes da psicologia ser um campo de estudo propriamente dito, né, que é algo que aconteceu assim bem recentemente na história da humanidade, a gente tinha que dar conta, né, dos problemas psicológicos, dos dramas, dos problemas de relacionamento que a gente enfrentava, e a gente tinha que aprender a lidar, né, com a nossa personalidade, com o nosso temperamento de outras formas. Então, antes mesmo, né, dos primeiros registros escritos que a gente tem notícia na humanidade, que são há mais de 4.000 anos atrás, provavelmente na Mesopotâmia, nós transmitíamos esse conhecimento oralmente. A gente acumulava experiência e transmitia isso geração a geração por meio de falas, de mitos, de histórias. E a gente tem conseguido fazer isso cada vez melhor, né? A gente tem especializado nossos estudos, separando nossos campos de conhecimento por áreas diferentes, por campos de interesse diferentes. Mas antes da escrita, a gente dependia muito da memória para guardar todo esse conhecimento. Depois a gente começou a rabiscar pedras, né, cavernas, tumbas. Depois a gente criou papiro, pergaminhos, livros. E agora, na era da tecnologia, a gente consegue armazenar uma quantidade absurda de informação num pendrivezinho, né, que é menor do que um dedo. Então, é assustador pensar que hoje a gente consegue armazenar o conhecimento acumulado por civilizações inteiras em algo tão pequeno. E a gente tem aprofundado cada vez mais essa tecnologia. Então, em toda a sociedade antiga, até nas sociedades tribais, você tinha uma ou mais pessoas que se destacavam por mostrar uma aptidão, uma vocação para a sabedoria, para memorizar ou para registrar as experiências e aquele conhecimento adquirido por aquele povo em diversas áreas. Então, em algumas tribos e sociedades menores,
essa figura de referência podia ser dividida em duas pessoas. Uma seria o líder da tribo, a pessoa mais capacitada nas questões práticas da vida, né, como a caça, como a guerra, como a organização social. E a outra mais voltada para questões mais humanas, relacionais, cerimoniais, ritualísticas, comportamentais dos membros dessa tribo. Então, essa figura primordial era do sábio, do sacerdote, do conselheiro. Né? Na Grécia, foi muito feito pela figura do filósofo, que são aqueles que amam a sabedoria, que se questionam sobre a realidade para conseguir se orientar melhor, para conseguir direcionar a sociedade para um caminho melhor. Então, as questões mais profundas da humanidade sempre foram um campo muito importante dentro da preocupação das civilizações. Então, com isso, nós podemos entender que qualquer que seja o problema, qualquer que seja o dilema ou o drama humano, já tiveram várias e várias pessoas de várias épocas, lugares diferentes, que meditaram profundamente e transmitiram esse conhecimento por gerações, através de relatos, né, de tradições orais, por meio de contos, de mitos. E essas questões essenciais com que a gente se preocupa hoje são objeto de estudo da filosofia, da literatura, da teologia e agora da psicologia. Então, boa parte da temática tratada por esses campos também são estudadas hoje pela psicologia, por meio da ciência também. Né? Os sentimentos, as emoções, o funcionamento do nosso cérebro, até as representações mentais, que só podem ser observadas de forma indireta por meio de símbolos. Então, eu separei aqui para vocês, né, alguns exemplos de como que essas questões eram tratadas antigamente, de como que essas questões eram lidadas nas sociedades antigas. Mas, antes disso, vamos falar da primeira grande obra da literatura mundial que a gente tem notícia, a Epopeia de Gilgamesh. Né? Então, vamos falar de novo aqui, no berço da cultura mundial, que é registrada, que é guardada, que foi transmitida, lá na Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque, também tem partes da Síria, da Turquia, do Irã. Eles acharam pedras como escrita cuneiforme, que tinham fragmentos de poemas épicos e lendas, né, desse deus-herói, que foi o Gilgamesh. As primeiras tabuinhas encontradas, né, pelos arqueólogos, tem cerca de 2.000, datam que elas começaram a ser escritas há 2.100 anos antes de Cristo. Então, embora antes das tabuinhas serem escritas, as histórias já eram contadas há bem mais tempo, há cerca de 2.700 anos antes de Cristo. Então, só para situar, a gente está falando de um período de 4.700 anos atrás. Então, a Epopeia de Gilgamesh, ela narra como que esse quinto rei da cidade de Uruk, que é uma cidade da antiga Suméria, ele passa por uma série de experiências existenciais, uma série de aventuras, após um período que aconteceu lá na região de um grande dilúvio, né, que é relatado em outro poema épico, que o levou a compreender muito mais sobre os limites da natureza humana. E grande parte dessa obra, ela faz parte de uma reflexão sobre a finitude do ser humano, sobre a mortalidade dele. Então, o Gilgamesh, ele era um príncipe, né? Ele seria um rei, e ele passa uma série de aventuras ao lado de um grande amigo que ele faz, que é o Enkidu, que ele é representado como um espírito da floresta, um caçador do campo. E essa história, ela traz muito essa dualidade, da vida do reino, à vida da cidade e à vida do campo. E os personagens que estão retratados, e os deuses que estão retratados nesses dois ambientes, eles são sempre opostos, eles estão sempre em campos diferentes, e a amizade entre essas duas figuras, né, o guerreiro Enkidu e o rei Gilgamesh, eles representam grande parte dessa trama. E ela é sensacional. Então, assim, essa tradição de descrever os dramas, as dificuldades da humanidade, ela passou da história, passou da mitologia para a filosofia, para a literatura, e hoje a gente faz isso de uma forma muito mais precisa e muito mais objetiva por meio da psicologia. Né? Mas só para vocês terem uma ideia da profundidade desses textos que são tão antigos, eu vou ler aqui um comentário bem breve, né, de um grande professor de psicologia da Universidade de Quebec, no Canadá, chamado Bern Yeager. Ele fala sobre a importância da incorporação dessa obra do Gilgamesh na nossa cultura literária ocidental. Então, ouvir isso é particularmente importante para derrubar essa noção que às vezes se tem, né, de que as culturas antigas elas eram muito primitivas, que o ser humano antigamente era muito irracional, ele não conseguia perceber bem as coisas. Então, imagina isso. Né? Esse comentário é sobre uma obra que foi escrita 2.700 anos antes do tempo bíblico. E o comentário do professor é esse. Quando começamos a ler a versão babilônica da Epopeia, nós não podemos evitar o espante diante da soberba qualidade literária, da complexidade filosófica e da profundidade psicológica dessa obra.
É digno de menção que no começo, mesmo da nossa tradição literária, nós encontremos uma obra tão inigualável de qualidade e profundidade, diferente do desenvolvimento mais gradual que nós vemos em outros produtos culturais, como a cerâmica, a tecelagem ou a arquitetura. A poesia parece ter brotado para a vida já completa em todos os aspectos. Mesmo os mais antigos fragmentos do poema Gilgamesh não faltam em nada em termos de sutileza ou estilo ou grandeza de visão. A cada passo, nós encontramos descrições reveladoras da condição humana e espantosos insights sobre a alma humana. Então, em alguma medida, eles estavam lidando aqui, né, com temas, com dramas da vida humana, né, num período tão antigo, e já escreviam isso de uma maneira tão bela e tão profunda. Então, fica a minha recomendação, né, se vocês gostam de mitologia, se vocês gostam de poesia, ou de histórias em geral, leiam esse clássico, leiam esse épico, é uma história maravilhosa. E nós, brasileiros, a gente tem a honra de possuir uma tradução da epopeia de Gilgamesh, feita direta do acádio para o português, feita pelo brilhante professor, pelo doutor Jacinto Liz Brandão, que é professor da Letras do UFMG, que ele é uma referência mundial em estudos clássicos e literatura. Isso é tão grande, para vocês terem uma ideia, que essa epopeia ela não tem uma tradução direta para o alemão, mas ela tem para o português, graças ao professor Jacinto, né? Então, vamos agora falar de alguns conceitos básicos da psicologia que foram tratados, né, há centenas ou há milhares de anos por meio de outras artes. Vamos falar, então, por exemplo, né, um exemplo bom para a gente falar, o conceito de inconsciente, né, que é tão estudado na psicanálise. Ele é entendido desde a antiguidade como desconhecido. Ele é presente em vários mitos, em várias obras clássicas, né? Os Vedas do hinduísmo contêm muitos conteúdos falando sobre o inconsciente, sobre como que ele se manifesta. E ele é representado de várias formas. O inconsciente ele é representado como desconhecido, como escuridão, como as trevas, ou como um leito de água escura que você não sabe o que está por baixo dela, certo? Então, é um conceito muito antigo, já presente na literatura mundial. E milhares de anos antes do Freud, né, ou do Jung, criarem suas teorias sobre a interpretação dos sonhos, né, o José do Egito, nessa é uma história da Bíblia, ele escapou da prisão e se tornou um homem de confiança do faraó por interpretar sonhos, né, como é descrito no livro de Gênesis, e em vários contos também da tradição oriental. Você tem uma figura que é capaz de revelar sonhos, interpretar e gerar a partir disso uma sabedoria, gerar sinais, gerar profecias. Então, essa capacidade que é tão estudada hoje na psicologia, ela está presente em várias culturas, em vários lugares do mundo, há milhares e milhares de anos, certo? E é claro, né, a teoria narcísica, o complexo de Édipo, que são parte do núcleo da teoria freudiana, da psicanálise, eles vieram de contos da mitologia grega, né, porque Freud, né, ele começou a perceber um paralelo entre a tônica dessas histórias com estados psicológicos que eram muito comuns e muito apresentados na época dele. E tem vários outros exemplos, tá, gente? Eu pensei 3 aqui, mas os exemplos são enormes. A gente poderia ficar várias aulas só falando isso aqui, né? De exemplos muito bem construídos na literatura clássica, na literatura moderna, na cultura popular, né? Nossa, a gente poderia falar aqui de Homero, de Dante, de Shakespeare, de Dostoiévski, de Tolstói, de Camões, de Machado de Assis, de tantos outros. Mas, se tem alguma coisa interessante para a gente investigar por trás desse tema, é o seguinte: por que será que alguns autores, que algumas obras, elas se tornam imortais, elas sobrevivem à prova do tempo e outras não? Essa é uma das questões assim, que mais me fascinam, que mais me instigam curiosidade. É de tentar descobrir, tentar entender por que algumas histórias e personagens nos marcam tão profundamente e outras nem tanto. Nós vamos explorar essa questão um pouco melhor na próxima aula, né? E é claro que em parte disso se deve à nossa personalidade, ao nosso sistema de valores. Uns gostam mais, por exemplo, de romance, outros gostam mais de drama, outros gostam de super-heróis ou algo mais reflexivo, outros gostam de coisas mais concretas, né, de histórias reais, de documentários, de biografias. Mas mesmo dentro de um universo de histórias do mesmo tipo, né, do mesmo gênero, por que algumas histórias têm um apelo a um número bem maior de pessoas e outras nem tanto? Então, essa é uma ideia que eu tenho, né? A minha ideia é que isso, pelo menos em parte, tem a ver com o quão preciso e o quão próximo da realidade o autor conseguiu construir aquela narrativa e descrever os seus personagens. Quanto melhor representados estiverem ali as emoções humanas, os dramas humanos, os comportamentos humanos, e mais coerentes forem apresentados os símbolos que a gente usa para entender a realidade, mais aquela obra, mais aquele livro, mais aquele filme vai nos prender. Ainda que a gente não consiga explicar muito bem o porquê daquilo.
como a gente deu de exemplo, né, na aula passada, né, no Hobbit, que sentido que tem um dragão que dorme em cima de uma montanha de ouro, né? Mas grande parte da dificuldade da nossa vida, ela está em aprender em como se relacionar, né, propriamente com as outras pessoas, com os próprios problemas, e entender o ser humano, então, de uma forma mais ampla, através da filosofia e da literatura, é uma ótima maneira de conseguir isso. Né? E não é raro a gente perceber isso conversando com as pessoas, observando a nossa própria vida, que grande parte das situações mais difíceis que a gente enfrenta dizem respeito às pessoas e sobre a forma como nós nos relacionamos com elas. Então, para entender melhor um pouco dos aspectos mais essenciais do ser humano, que causam uma influência profunda na psicologia, nós vamos olhar para uma das correntes filosóficas que tem uma relação mais próxima com a psicologia e o entendimento da mente humana de uma forma geral. Né? Esse campo da filosofia, ele procura ter um entendimento maior da mente humana num nível mais profundo, num nível mais abstrato. Né? Ele procura responder a seguinte pergunta: como lidar com o sofrimento e com a dor da vida? Né? O exemplo que eu dei para vocês da epopeia de Gilgamesh, ela fala sobre a dor da mortalidade, a consciência que a gente tem de que a gente vai morrer um dia, que tudo isso aqui vai acabar. Como é que a gente lida com isso? Então, para enfrentar essa questão e outras questões, nós vamos falar um pouquinho sobre o existencialismo, que é um campo de estudo da filosofia que vai nos ajudar a entender a origem de uma série de problemas e de questões psicológicas que a gente vê na vida, né, que a gente experimenta. Então, uma grande parte da preocupação de um psicólogo é conseguir entender se o que uma pessoa está dizendo, né, sobre uma situação que ela está passando ou sobre si mesma, se ela está retratando aquilo que aconteceu de uma forma precisa. Se aquilo diz respeito mais a um fato que ela experimentou, ou a forma, ou a maneira como ela está absorvendo aquilo ali que aconteceu. Por exemplo, se alguém te procura e começa a te contar sobre um problema que ela viveu, um problema que ela tem com os pais, ou com um colega de trabalho, ou qualquer outra questão, mas você começa a perceber que ao longo do tempo a pessoa só relata as situações de uma forma a parecer que elas estão sempre certas e as outras pessoas estão sempre erradas, você, como psicólogo, você precisa conseguir ser capaz de perceber, pelo menos em algum grau, até que ponto aquela pessoa está descrevendo uma situação distorcida, segundo o seu próprio ponto de vista, ou se aquilo ali aconteceu realmente de fato, e ela está realmente representando aquela situação. Né? Porque uma questão fundamental em relação aos filósofos existencialistas é que eles estavam mais preocupados com a experiência subjetiva das pessoas, com a maneira como as pessoas percebiam a realidade, e não necessariamente como ela acontecia de fato, certo? Não que eles ignorassem, é claro, né, a realidade objetiva, mas eles observam mais os fenômenos que nos afetam do ponto de vista subjetivo. Né? Eles estavam mais preocupados com as ações das pessoas do que com o que elas falavam, ou no que elas acreditavam. Essa é uma questão muito interessante para a gente pensar, né? Se a gente quiser realmente entender no que uma pessoa acredita, a gente deve dar mais atenção ao que ela diz ou ao que ela faz na prática? O que vale mais no fim das contas, né? As nossas palavras ou as nossas ações? E a gente sabe que, né, que pelo senso comum, ele fala que as nossas ações são o que conta, não é isso? Então vamos pensar um pouco mais sobre isso. Essa é uma ideia que pode ser pensada até mesmo do ponto de vista da neuropsicologia, da neurociência. Porque os tipos de memória que tem no nosso cérebro, as várias capacidades que a gente tem para exercitar nossa memória, elas são utilizadas para representar o que nós falamos, elas são um tipo de memória, e os mecanismos cerebrais que são acionados quando a gente vai agir na prática são sistemas diferentes. Né? É parecido, por exemplo, com a diferença que existe entre você explicar para alguém como andar de bicicleta e você realmente conseguir subir numa bicicleta e andar ela. Essas são atividades diferentes e são coordenadas por sistemas cerebrais e motores completamente diferentes. Portanto, os existencialistas, eles entendem que é o que nós fazemos e não o que nós dizemos que reflete o que nós realmente acreditamos. Então, vamos explorar um pouco melhor aí esse conceito. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos falar então primeiro de Carl Rogers, né, que foi um grande psicólogo do século passado. Ele influenciou bastante a forma como o processo terapêutico é visto e praticado atualmente. E ele baseou a maior parte das suas ideias na experiência direta que ele teve com seus clientes na prática clínica. Ele criou muitos métodos de terapia, ele conseguiu resultados incríveis com a sua abordagem, né, que ele chamou de abordagem centrada na pessoa. E uma das coisas que o Carl Rogers dizia é que nós devemos nos orientar primordialmente às nossas ações e práticas para que elas estejam de acordo com o que nós dizemos, para que exista uma coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. E na medida que a gente consegue alinhar o nosso discurso com as nossas ações, o nosso eu atual
e o nosso eu ideal, que é o nosso futuro, a nossa projeção, entrariam num princípio de congruência, em um tipo de harmonia, num processo que ele chamou de autoatualização. E essa é uma ideia sensacional, né? É como se você fosse capaz de construir mentalmente uma linha congruente entre o seu eu do presente e o seu eu do futuro, certo? E isso exige algum grau de disciplina, algum grau de comprometimento. E é assustador, porque quando um ponto de vista do futuro, né, ele está definido, quando um caminho está delimitado, e quando você se afasta ou se desvia dele, você começa a perceber. Lembra que nós falamos na primeira aula de que a nossa personalidade ela funciona como ideais e como juízes para nós? É nesse sentido. Quando você tem um objetivo, quando você define uma meta, você automaticamente tem um parâmetro de julgamento. E quando você fracassa, isso fica evidente. E é difícil lidar com isso, certo? E esse conceito ele representa assim, um conflito muito comum em todos nós. Porque quando a gente não consegue obter algum grau de coerência entre o que a gente acredita e o que a gente faz, ou seja, como nós nos apresentamos ao mundo exterior, nós começamos a ter uma série de conflitos internos. Nós começamos a duvidar de quem a gente realmente é. A gente começa a se perguntar se nós somos aquela pessoa que a gente pensa da gente, ou nós somos aquela pessoa que está agindo no mundo, que está fazendo as coisas. É como se a gente tivesse dividido em dois. Né? E esse estado mental de incongruência, de instabilidade, de incerteza, de indecisão, ele é um berço para patologias e para transtornos da personalidade. Isso é algo muito complicado. E para contrastar o pensamento do Carl Rogers, vamos falar aqui de um filósofo antigo do século XVIII, né, um grande filósofo do idealismo alemão, que é o Immanuel Kant. Ele vai ter um pensamento que é muito análogo ao pensamento do Rogers. Né? Na obra dele, A Fundamentação Metafísica dos Costumes, o Kant desenvolve a ideia de que nós devemos nos comportar de uma maneira que representasse uma ética racional e fazer com que as nossas ações elas estejam em conformidade com a nossa vontade, com o nosso pensamento. Ele entendia que essa coerência entre o nosso querer e o nosso agir é o que torna as pessoas verdadeiramente livres. Sabe aquela ideia de que cada vez que você conta uma mentira, você se torna preso? Porque você vai ter que sustentar essa mentira sempre, e muitas vezes você tem que contar outras mentiras para manter aquela primeira mentira, e você começa a ficar escravo da mentira. E você não sabe mais o que é verdade. Tem pessoas que começam a mentir tanto que elas começam a acreditar na própria mentira. E você vai conversar com ela, é uma coisa louca, porque você está diante de algo que é claramente, né, errado ou impossível, ou que aquilo não aconteceu, a pessoa está te contando aquilo olhando no seu olho, ela não tem por que mentir para você, mas ela se perdeu naquele pensamento dela. E, evidentemente, esse tipo de comportamento, né, a um nível patológico, leva à psicose, leva ao delírio, né, ao descolamento da realidade. Então, o Kant ele acreditava que essa coerência entre o nosso querer e o nosso agir é o que nos dá essa liberdade, é o que nos dá essa clareza de vida. Esse é o conceito que ele criou, e ele chama esse conceito de ação por dever. Ele desenvolve essa ideia, depois ele aprofunda e complexifica ela, até ele chegar na noção do imperativo categórico, né, que é uma das máximas morais da filosofia kantiana, que ele diz que a maneira como nós agimos, ele idealmente deve poder ser repetida por qualquer pessoa de uma maneira que ela pudesse se tornar uma lei da natureza. Esse é um dos pilares da filosofia dele. Né? Nós não vamos aprofundar nisso hoje, mas é basicamente aquela ideia de eu estou em dúvida se o meu comportamento é adequado. Eu devo fazer isso ou não devo? Pensa por um minuto. Se todo mundo fizesse as coisas desse jeito, o mundo seria melhor ou pior? A situação seria melhorada ou piorada? Né? É o tal do... Né? A gente tem muito essa mania de eu vou fazer isso aqui, mas sou só eu. Não dá nada, não. Né? Eu vou jogar uma coisinha aqui no chão, mas é só eu que vou fazer isso. Mas se todo mundo fizer, o que acontece? Então, você sabe que isso não está certo. Né? Então, é importante a gente ter esses pensamentos em mente. E mais ou menos um século depois, né, do advento da filosofia kantiana, o Carl Jung e o Freud, eles concordaram nessa ideia de que a maneira como nós formamos nossas ideias é baseada na experiência que nós vivemos. Com a diferença de que Freud entendia que a origem das doenças psíquicas nos adultos, ela estava mais nas experiências traumáticas que eles tiveram enquanto eram crianças. Né? Mas os existencialistas, eles não compartilham dessa opinião. Os existencialistas, eles entendem que a vida por si só já é tão cheia de dificuldade e de sofrimento que algum grau de doença psíquica é inevitável. Ele é inerente à experiência humana. É uma ideia de que todos nós temos algum tipo de problema psicológico. E essa é uma visão aceita por boa parte da literatura da psicologia atual. A única diferença é que, para algumas pessoas, esse grau de problema, esse grau de desajustamento psíquico, ele se torna maior.
a ponto de atrapalhar a sua vida prática, né? De impossibilitar você de fazer as coisas que são esperadas. Ou seja, para os existencialistas, a realidade em si só é um motivador suficiente para nos causar problema psicológico. Elas não são necessariamente causadas por algum evento ou por alguma experiência que a gente teve. E essa é uma maneira interessante para a gente abordar esse tema, sobretudo nessa prática clínica. Por quê? Em casos, por exemplo, pensa, num cliente com ansiedade, com depressão ou com fobia social, é comum ver que o paciente começa ali a consulta falando dos seus problemas, narrando aquilo que ele pensa, seus problemas que ele tem, né? Porque tem algo de errado com eles e que tem algo que só acontece com eles, como se todas as outras pessoas fossem normais e estivessem bem, e eles estão sempre doentes, sempre errados, sempre com problema. Então, quando o diagnóstico de transtorno é dado para eles, eles sentem um alívio, porque eles percebem que eles não são defeituosos, que eles não são problemáticos, mas que apenas tem algo em suas vidas e na sua capacidade de encarar a vida que não está indo muito bem. E que isso pode ser tratado, isso pode ser melhorado, isso pode ser aplacado, já que eles tendem a pensar que esse problema é algo tão individual, né, que ninguém poderia compreender e, portanto, ninguém poderia ajudar eles a melhorar. E é nesse momento que o terapeuta deve apontar, né, que nem sempre a depressão e a ansiedade são algo que requerem uma explicação pontual, que aponte para um problema na pessoa em si. Né? É claro que existe ali, pode existir ali uma disfunção química, uma disfunção neurológica, né? Mas a origem disso, o que causou essa disfunção química, às vezes não é nada extraordinário, né? É simplesmente a experiência da vida. Então, se a gente observa, por exemplo, as pessoas que têm uma propensão maior a experimentar ansiedade, a experimentar depressão, elas tendem a pensar que as outras pessoas estão se sentindo sempre melhor do que elas, que aquela vida que as pessoas veem em redes sociais é verdadeira, que está todo mundo feliz, todo mundo bem, né? Mas isso acaba afastando elas cada vez mais de si mesmas e das outras pessoas. Então, na perspectiva existencialista da psicologia, uma parte importante do processo terapêutico é conseguir mostrar para o cliente que aprender a conviver com uma dose moderada de problemas e de complicações é normal, é necessário. E é sobre isso que se funda o pensamento filosófico existencialista. É aquela premissa da queda do homem, de que a gente vai experimentar necessariamente algum grau de sofrimento aqui, né, que é a mesma origem de quase toda a narrativa mítica, né, e religiosa do Ocidente. É o fato de que o homem ele foi privado de uma realidade paradisíaca e o sofrimento da vida terrena é, ao mesmo tempo, uma consequência dessa queda e também uma forma de recuperar esse estado de plenitude, através de esforço, do autoconhecimento, né? Então, para buscar o autoconhecimento, que também é reconhecido como um fator muito importante para obter saúde mental, né, na opinião de boa parte da psicologia atual, um bom caminho é que a gente seja capaz de refletir sobre a nossa condição, do ponto de vista mais amplo, né, de um ponto de vista mais geral. Entender mais sobre quem nós somos, sobre onde nós estamos, e por que as reflexões psicológicas e filosóficas são tão importantes, certo? Então, pessoal, vou fazer uma pausazinha aqui para passar para vocês a palavra-chave, hein? Fiquem de olho, anotem aí. A palavra-chave da aula de hoje, que vocês vão precisar preencher no formulário de presença, é cultura. Cultura, coloquem em letra minúscula quando o formulário for enviado lá mais tarde, beleza? Então anotem aí, para vocês não esquecerem. Palavra-chave de hoje, cultura. Fechado? Vamos lá agora. Vamos dar mais um passo aqui à frente e falar um pouquinho sobre o Blaise Pascal, que foi um grande matemático, um inventor e um filósofo francês do século XVII. Essa frase dele define muito bem como que um existencialista enxerga a si mesmo e enxerga a realidade. Olha essa frase. Quando eu considero minha breve existência engolida pela eternidade e por trás dela, o pequeno espaço que eu ocupo ou enxergo, engolido pela imensidão infinita de espaços que eu não conheço e que me conhecem, eu tenho medo. E percebo estar aqui e não ali, porque não há outra razão pela qual eu devo estar aqui ao invés de estar ali. Agora, ao invés de outrora. Filosófica essa frase, né? Complicada. O que ele quer dizer com isso? O que o Pascal está querendo dizer aqui? Pensem comigo, gente. Nós nascemos e vivemos num ponto específico do espaço, numa época determinada no tempo. Nós vivemos aqui nesse mundo, aqui nesse país, né? Você vive na cidade que você vive, você está onde você está agora. Então, ainda que nós somos limitados, né, pelo espaço, pelo tempo, o mundo oferece uma série de possibilidades que a gente não consegue explorar. Uma série de coisas que a gente não consegue conhecer. Mesmo que você dedique sua vida para isso, passe a vida inteira viajando, mochileiro, você não vai conhecer assim, nenhuma infinidade das experiências humanas possíveis. Porque você está limitado pelo espaço e pelo tempo. Né? Nós nascemos aqui num ano específico, a gente vive aqui nessa época, aqui nesse país, com essa cultura. Então, esse conceito de que a gente foi meio que jogado em algum lugar, em algum ponto, é um conceito de thrownness. Thrownness é tipo esse conceito de você julgar algo mesmo.
Esse conceito foi criado pelo fenomenólogo Martin Heidegger. E esse conceito quer dizer algo como se você tivesse sido jogado, arremessado arbitrariamente. A palavra-chave, Nívia, é cultura. Cultura, isso, cultura. Beleza? Então, essa frase reflete o questionamento de por que nós nascemos exatamente agora e não em outra época. Por que nós nascemos e estamos aqui agora e não em outro lugar? Né? E mais, por que a gente nasceu do jeito que a gente é? Por que a gente é desse jeito e não de outro jeito? Então, muitas vezes a gente fica insatisfeito, né, com quem a gente é. A gente gostaria de ter uma característica diferente, física ou psicológica, ou uma habilidade diferente que outra pessoa tem, né? Alguns gostariam de ser mais altos, outros mais baixos, uns queriam ser mais magros, outros queriam ser mais gordos, um queria ter um cabelo assim, um assado. Parece que a gente nunca está satisfeito. Em alguma medida isso é normal, né? Ah, eu queria ter os pais, ou os irmãos, ou a namorada parecido com de outra pessoa, né? Eu queria ter mais amigos de confiança, eu queria que as pessoas me tratassem assim, né? Eu queria conseguir fazer certas coisas, queria ter mais talento, queria saber cantar, queria saber tocar um instrumento musical, né? Mas simplesmente não é assim. E, obviamente, não tem uma resposta simples para uma questão dessa, de por que a gente está aqui agora, por que a gente é assim. E a ideia de que não adianta ficar só questionando, né? Mas lidar com isso aí é muito difícil, porque as perguntas permanecem. Então, essa é a pergunta fundamental que os existencialistas querem responder. Como que a gente vai lidar com isso? Existe uma teoria na psicologia social que é chamada de teoria da gestão do terror. Essa é uma das bases para entender esse pensamento existencialista. E o fundamento dessa teoria está nesse livro aí, chamado A Negação da Morte, do Ernest Becker. Esse livro é sensacional, ele ganhou o prêmio Pulitzer em 1974, e eu sugiro que vocês leiam. Ele é um livro que é mais... os raciocínios dele passam muito pela vertente da psicanálise, mas eles são reflexões muito profundas e muito importantes, né, do ponto de vista filosófico também. É um livro muito interessante, que ele te agrega muito conhecimento, de uma forma geral. Então, a tese desse livro é o seguinte: o nosso instinto de sobrevivência e a nossa tendência à autopreservação, eles entram em conflito com o fato de que a gente sabe que a morte é algo inevitável. E esse conflito gera um tipo de terror interior na gente. E esse terror a gente pode lidar com ele de várias formas, certo? Essa é uma das maneiras mais antigas, que ainda é amplamente utilizada para lidar com o terror, né? Refletir sobre a morte, sobre o momento da morte. Como é que a gente faz sobre isso? A gente utiliza símbolos para representar aquilo que nos ameaça, para que a gente possa lidar com isso de alguma forma, né? A gente vai falar muito sobre isso ainda. Então, para conseguir enxergar e entender melhor algo que está dentro de mim, eu removo essa coisa de mim e represento ela por outros meios, né? É algo parecido como assim, na impossibilidade que eu tenho de olhar para o sol diretamente, porque isso vai me machucar, eu procuro simbolizar as coisas que representam o sol para que eu consiga entendê-lo um pouco melhor. É por isso que muito antes da invenção da escrita, né, os mitos e as histórias dos deuses nos ajudavam a interpretar e a decodificar realidades muito complexas, para transmitir essas realidades de uma forma mais simples. E como o ser humano é um animal que é ao mesmo tempo presa e predador, para representar a morte, o perigo, o caos, aquilo que nos ameaça, as trevas, a maldade, a gente acabou utilizando os mesmos animais que representavam perigo para os nossos ancestrais, há milhares e milhares de anos atrás, no conceito, né, da natureza. Pense, por exemplo, vamos lá, isso aqui é um pouquinho já de psicologia evolutiva. Nós descendemos de primatas que viviam em árvores, em florestas, cheias de predadores. E durante toda a vida, né, esses primatas tinham que se proteger desses perigos, que apareciam de diversas formas, né? Sejam como aves que vinham atacá-los, né, em cima das árvores, sejam como felinos que escalavam as árvores para atacá-los, e principalmente, né, cobras que rastejam pelo chão e conseguem pegar os primatas enquanto eles estão ali fazendo qualquer coisa no chão. Então, através da história, né, o princípio de desenvolvimento humano, nós começamos a criar símbolos para representar esses perigos, né? E não é raro ver nas culturas antigas como que elas representavam o perigo com meio, né, nesses animais. Então, a gente sempre que a gente está vendo um filme e aparece uma cobra no filme, ainda que, principalmente se for num plano separado, né? Tá tendo a cena principal, os atores estão lá interagindo, aí a câmera corta e mostra uma cobra rastejando para dentro do mato.
a gente sabe que isso aí é representação de que algo ruim vai acontecer, né? Pouquíssimas pessoas aqui, né, tomara, né, algum dia vão ser mordidos por uma cobra. Mas ainda assim, todos nós entendemos o que ela representa, certo? Ninguém precisou ensinar isso pra gente. Isso está arraigado na nossa consciência por algum motivo. E um dos símbolos mais sofisticados que nós conseguimos criar nesse sentido é justamente o símbolo dos dragões, que a gente já citou na aula passada. Os dragões são uma representação combinada dos maiores predadores dos primatas que vivem na selva e na floresta. O dragão reúne características de 3 tipos de predadores, né? Eles têm asas, como as aves de rapina, que atacam e caçam no topo das árvores. Eles têm pernas articuladas, como os felinos que sobem nas árvores para atacar os primatas. E eles são répteis, né? Eles têm escamas e a língua bifurcada, como as cobras, que os atacavam no chão. E para completar, os dragões também soltam fogo, né? Cospem fogo, que é algo bem complicado para a gente. Então, todas essas representações simbólicas, elas condensam as experiências que nós tivemos na vida. E as experiências negativas, elas têm um impacto psicológico muito grande para nós. Vocês já pensaram para isso? Como que num dia normal as coisas podem acontecer perfeitamente bem, tá tudo acontecendo como a gente planejou, mas basta ter um imprevisto, ter um probleminha que a gente já desestabiliza tudo, né? A gente pega um trânsito um pouco maior, o carro dá problema, a gente tem uma notícia ruim, né? Um sinal só de erro no meio de um dia extremamente complexo e ocupado, cheio de detalhes, faz com que a gente venha abaixo. É muito bom perceber isso em rede social também. É muito fácil você perceber isso em rede social, né? Então, assim, vai lá, você tá lá no fim de semana descansando, você posta uma foto de um prato lindo que você fez lá, né, com sua família no domingo, ou numa paisagem, num lugar lindo que você está visitando, ou então da pessoa que você gosta, né? E vem aquela chuva de elogios, de likes, né? De reforços positivos. Parabéns, que ótimo, que delícia, tô feliz por você. Mas aí vem aquela única crítica, aquele comentáriozinho ácido, né? Daquela pessoa, né, que acordou ali de mal aquele dia, e pronto. Todo aquele feedback positivo, aquele reforço que você recebeu, deixa de ter importância. E você fica preocupado o dia inteiro, né, remoendo aquilo ali na nossa cabeça. E por que isso acontece? Né? Gabriel, sim, existem medos que são inatos. O medo de cobra é um medo inato. E tem um episódio interessante na biografia do Darwin, do Charles Darwin, em que ele relata isso. Ele foi no museu uma vez, num zoológico uma vez, e tinha uma cobra exposta num vidro, e ele chegou perto da cobra, a cobra deu um bote nele e ele assustou. Mas ele pensou, cara, tem um vidro aqui, não tem condição dessa cobra me pegar. Eu vou tentar suprimir esse meu instinto, esse meu medo, né, esse meu reflexo de proteção. E ele foi várias vezes, chegava o rosto perto do vidro, a cobra atacava e ele fugia de novo, e de novo, e de novo. Ele não conseguia suprimir esse medo, né? Então, alguns medos são inatos porque estão gravados na nossa experiência, gravados no nosso código genético por meio da experiência que a gente teve acumulada. Então, isso realmente existe. Então, essa sensibilidade maior que nós temos para o medo, não é porque a gente é paranoico, porque a gente é doente, porque a gente é pessimista, não. Isso faz todo o sentido do ponto de vista evolutivo. Isso se deve ao fato de que a gente passou milênios e milênios encarando situações em que a capacidade nossa de perceber o perigo nos salvou da morte, né? Ao passo que uma experiência positiva, ela só nos confirma algo legal. Então, pensa, por exemplo, né? Se alguém te falou que você fez uma coisa errada, se alguém te falou que a roupa que você está usando está um pouco ruim, é um sinal de algo que você pode melhorar. Tem críticas que são injustas, né? Que são motivadas por inveja, que são muito erradas. Agora, quando a pessoa gosta de você e faz uma crítica, né? Com um motivo bom, aquilo é uma informação positiva que você precisa absorver, né? Agora, se uma pessoa te elogia, cara, é legal, mas não me ensinou nada de novo, não aprendi nada melhor, minha vida não melhorou porque eu aprendi que eu já faço algo certo, percebe? Então, a nossa capacidade de conseguir sinalizar o perigo e aprender com a experiência, ela foi evolutivamente sendo gravada em nós. Então, a gente dá um peso muito grande para as experiências negativas, isso não é à toa, né? Pensa no jeito mais cru, por exemplo, de representar essa situação. Se você está no mato andando, né, fazendo uma trilha ali numa cachoeira, e você vê um matinho mexendo, uma folha mexendo perto de você, o que é mais sobrevivencialmente falando mais útil você fazer? Primeiro você afasta e desvia e depois vai ver o que era, ou você para e fala, não, sou uma pessoa equilibrada, sou emocionalmente estável, não vou reagir. Primeiro eu vou confirmar se isso aqui é um bicho ou uma cobra. Se você fizer isso, você pode morrer, concorda? E se você se afastar e se você estava errado, né? Se você sinalizou um falso positivo, não tem problema nenhum. Você fala, tomei um susto à toa, alguém vai rir de você, né? Vai falar que você assusta fácil, mas segue a vida. Percebe? Então, o sinal, a vantagem de conseguir perceber o perigo a tempo é muito maior do que se você não conseguir.
E é claro que algumas vezes a gente exagera, a gente erra nessa capacidade de sinalizar o perigo, mas, dependendo da situação, isso não vai causar um grande prejuízo para nós. Isso vai ser um pouco melhor explicado, né, na aula do último traço de personalidade, lá no finalzinho do curso, que é o neuroticismo, que são pessoas que têm essa capacidade de sinalizar o perigo muito aguçada, exageradamente aguçada. Isso pode ser, né, um problema. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse percurso que nos levou para o pensamento do existencialista. Ele foi moldado principalmente ali no final da Idade Média, quando o Copérnico publicou a obra dele em 1543, chamada Sobre as Revoluções dos Corpos Celestes. Então ele apresentou um modelo heliocêntrico, com o Sol como centro do universo. Isso foi revolucionário na época. Isso pode parecer ter pouca implicação, né, para a nossa vida prática hoje, mas simbolicamente, o que essa publicação quis dizer? O que colocar o Sol no centro do universo e não mais a Terra, como se pensava, quer dizer para nós, enquanto humanidade, simbolicamente? Quer dizer que nós deixamos de ser o centro do universo, deixamos de ser o centro das atenções, para ter um lugar um pouco menos importante no cosmos, no universo, né? E isso se agravou ainda mais quando a gente descobriu que o Sol sequer é centro do universo, né? Nós não fazemos nem ideia de qual é o centro do universo hoje. Então a gente se discute até mesmo se existe um centro, né? Se o universo tem um centro, se ele está em permanente expansão. E por mais que isso aí seja, né, complicado, uma questão de física teórica, o fato é, simbolicamente, a nossa era moderna, a era em que a gente vive hoje, a pós-modernidade, ela representa um complexo deslocamento do ser humano, que era de um eixo central, para se tornar mais uma variável solta, né, sem ter muito lastro. A gente foi de ser, né, segundo a compreensão medieval, a joia da criação divina, para ser um primata racional que está destruindo o planeta em que ele mora. Percebem que é uma posição existencial muito diferente? Então, no meio dessa confusão toda do mundo moderno, né, cada vez mais tecnológico, cada vez mais dinâmico, em que a gente desfruta de uma grande circulação de bens materiais e de cada vez mais facilidade de acesso a eles, as preocupações dos existencialistas, elas estão tendo cada vez menos espaço. Enquanto os problemas que o existencialismo procura resolver, eles estão assombrando a humanidade cada vez mais. Então, claro, o avanço da ciência, ela nos deu, assim, várias vantagens, né? A ciência é sensacional, adoro ela, né? Então, a gente se sente muito mais seguro de ameaças externas, né? Como predadores, como problemas de doenças, de saúde, de capacidade de alimentação, né? Mas, apesar de trazer tantos avanços poderosos, a ciência também abriu vários buracos nos nossos sistemas de crenças, de valores, que nos mantínhamos protegidos dessa ansiedade, dessa angústia existencial, certo? Então, fecharam-se muitas portas para sentidos, para significados, e abriram-se muitas outras portas para o ceticismo, para a dúvida, para o cinismo, para o niilismo, né, diante dessa nossa própria existência. Então, a resposta existencialista para esse conflito, ela é semelhante à da psicologia comportamental, porque ela consiste, em parte, em encarar de frente aquilo de que você tem medo e tem que superar, porque o efeito curativo de uma exposição controlada, né, ao medo ou a situações problemáticas é uma das práticas mais validadas na literatura da psicologia. E ela é usada em várias abordagens. Mas, infelizmente, né, essa atitude de encarar de frente as questões mais profundas é cada vez menos atraente para nós e mais difícil para nós quando a gente tem cada vez mais entretenimento, cada vez mais fontes de prazer rápido, cada vez mais distrações, cada vez mais vícios compensatórios, né, sendo produzidos em tantas maneiras, né, e esses vícios têm se tornado cada vez mais sofisticados, cada vez mais irresistíveis. Então, é importante conseguir fugir um pouco, né, desse mundo que é oferecido para nós, de estímulos, de ideais, de vontades, de aparências, de compromissos, e conseguir olhar um pouquinho para dentro de si, né? A gente tem fugido um pouco dessa tarefa. E todos nós sabemos, né, que se o processo reflexivo, o processo meditativo, o processo terapêutico, se ele for forçado ou se ele for involuntário, né, ele não funciona, certo? Ele só vai piorar o problema. Porque quando você é exposto a algo involuntariamente, o seu cérebro ele produz um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Né? Ele tem utilidades positivas importantes também. Mas em grande quantidade no seu sangue, a concentração de cortisol ele começa a se tornar tóxico. Ele começa a prejudicar várias das nossas funções cognitivas, né? E causa envelhecimento e uma série de outros efeitos. Agora, por outro lado, se você se aproxima de algo voluntariamente, o cortisol não é liberado. E você consegue confrontar aquilo de uma forma mais saudável. Ou seja,
É a aproximação de algo utilizando os sistemas neurológicos corretos que te permite entender aquela situação, refletir sobre ela, superar ela, certo? E uma compreensão errada que nós temos é de que a preocupação, de que o estresse, de que a ansiedade, eles são episódios causados por um fator externo, por um fator estranho que perturbou o nosso estado atual, o nosso estado natural, que seria de paz, de tranquilidade. Como se a nossa condição padrão fosse estar em harmonia, fosse estar em plenitude. Mas não, isso está errado. Vamos analisar isso pensando, por exemplo, em crianças pequenas, né, em como que bebês se comportam. Quando os bebês estão em companhia de um adulto, de alguém que está cuidando e olhando por eles, né, eles podem parecer tranquilos, né? Eles podem parecer em paz. Agora experimenta. Deixa uma criança pequena num ambiente diferente, né, um ambiente que ela não conhece, e sai de perto dela para ver o que acontece. Em poucos minutos a criança vai começar a chorar por medo, por ansiedade. Então existe essa ideia, né, meio fantasiosa de que o estado padrão de uma criança é ficar calma e que ela só chora para sinalizar que tem algo de errado. Não, não, não. O estado de calma de uma criança, ele é completamente dependente de um ambiente regulado e de pessoas que estejam ali fazendo com que elas se sintam seguras. Você precisa de uma série de variáveis para que isso aconteça. Não é o padrão, né? Então, assim, o mesmo padrão de comportamento, esse que eu expliquei das crianças, foi descoberto em experimentos feitos com ratos, né? Há décadas e décadas atrás, há mais de 70 anos atrás, né? Em experimentos feitos, por exemplo, pelo Skinner. Né? O Skinner foi um psicólogo americano, foi um dos maiores autores do behaviorismo, ele foi genial, e ele mostra que o comportamento dos ratos ele se altera quando você tira eles de um ambiente seguro, que já foi explorado, no qual eles estão acostumados, né, e coloca no ambiente novo. O comportamento dos ratos ele não muda somente quando você condiciona eles com punição e com recompensa, certo? Como muita gente pensa. O Skinner ele notou que quando os ratos são tirados de uma gaiola ou de um labirinto que eles já conhecem e são colocados num ambiente novo, primeiro eles congelam, né, eles param de se mexer, né, porque a primeira reação de defesa que a gente tem diante de algo desconhecido é não se mover. Né? Afinal de contas, o movimento dos ratos ele é lateral. E o principal predador dos ratos, né, que são os gatos, eles têm uma pupila vertical, que é adaptada para percepção de profundidade e para capturar movimentos horizontais. E tem outros animais, né, como sapos, cavalos e zebras, que têm a pupila horizontal, que permite uma visão panorâmica e mais estendida para perceber movimentos verticais, que são os predadores deles. Né? Então, o Skinner observou o seguinte, que quando um rato é colocado numa gaiola nova, primeiro ele congela, depois ele começa a farejar, porque ele se orienta mais pelo olfato, né? Depois que ele explorou toda aquela gaiola, toda aquela área e certificou de que não tem nenhum predador por perto, aí ele adota o comportamento padrão dele, que é o comportamento exploratório, né? De procurar por comida, de brincar, né? De interagir com os outros ratos, de explorar o lugar. Então, quando você faz aqueles experimentos clássicos, né? Que a gente vê na psicologia, né? De condicionar o rato com botão, com choque, você não está ensinando o rato a ter medo, não. Você está condicionando ele a ter medo daquele estímulo específico. O rato ele sabe o que é medo naturalmente, né? E nós também. Então, assim como para os ratos, para nós, o medo, a ansiedade, a depressão não precisam ser explicados, não precisam ser ensinados. Eles fazem parte da nossa condição humana, fazem parte da experiência humana padrão, certo? Então, uma teoria que surgiu muito recentemente, por exemplo, para tratar pessoas que têm agorafobia, né? A agorafobia é uma pessoa que tem fobias de medos de lugares muito cheios, de ficar apertada num lugar muito cheio e de que aconteça algo com ela, ela não consiga fugir. É uma das fobias mais comuns que tem. Um dos princípios que você usa para tratar pessoas com esse transtorno, né, com agorafobia, é o princípio da habituação. Trata-se de você provocar ou de você induzir a pessoa a graus controlados e voluntários de estresse, até que ela se canse e se acostume com ele. Né? É igual, por exemplo, como que você faz com caracol. Já brincaram com caracol? Isso é coisa de gente mais velha, né? Quando você vê um caracolzinho andando assim para fora, se você chega no caracol e encosta nele, né, de leve, é claro, não precisa machucar o bichinho, ele vai se recolher, ele vai se voltar para dentro da casca, para dentro do casco dele. E se você esperar um pouquinho, daqui a um tempo, o caracol abre, sai de novo e continua andando. Se você encosta nele de novo, ele vai recuar de novo, vai entrar para dentro do casco e vai ficar. Mas se você repete esse processo várias vezes, né, esse estímulo, ele passa a ser acostumado por ele. Ele passa a perceber, olha, esse encostadinho que eu estou sentindo aqui não vai me ameaçar, não vai me matar. Então, é como se o sistema nervoso ficasse, isso no nosso caso, claro, né? Ele começa a ficar cheio de estímulos, ele se acostuma com aquele estímulo e para de reagir a ele para que você não tenha que lidar com esse grau de pressão. E essa é uma das maneiras que você trata pessoas que têm fobia.
Você expõe essa pessoa ao objeto dela de fobia de maneiras de maneiras primeiramente muito indiretas, muito brandas, até que elas se acostumem com aquilo. E aí você aumenta o grau de exposição até que ela consiga resistir ao medo, à ansiedade, à angústia de lidar com aquela situação. Esse é um dos métodos mais comuns que existem para tratar, certo? Então, vamos falar um pouquinho agora, um pouquinho mais de filosofia, né? Eu vou dar uma adiantadinha aqui, porque nosso tempo está chegando. Eu quero falar um pouco agora de um dos filósofos que mais foram capazes de diagnosticar os dilemas e problemas existenciais que a gente enfrenta na atualidade, né? Esse filósofo foi o Nietzsche, né? Ele é um grande filósofo alemão do século XIX, e ele era especialista em analisar causas das crises que a gente vive enquanto sociedade. Ele foi praticamente um profeta, porque ele conseguiu perceber que a quebra das bases sociais e políticas e religiosas da Europa no tempo dele trariam um problema muito grande para as pessoas. Né? Ele criou um alerta muito grande em relação ao que ele entendia que seria uma grande ameaça ao equilíbrio mental das pessoas e do equilíbrio social europeu nas gerações que viriam para a frente dele. Né? E aí, com esse conceito, ele criou a ideia do niilismo. O niilismo é a ideia de que não existe um sentido próprio para as coisas, de que a própria existência humana não tem muito sentido. É uma postura, né, que, segundo Nietzsche e outros autores da época, decorre do ceticismo e leva as pessoas a um certo estado de cinismo diante da realidade. É você conseguir olhar para a realidade com um certo descolamento, com uma certa soberba, já que, né, que ele acaba enxergando, né, o Nietzsche acaba enxergando a própria humanidade como algo insignificante, como algo sem propósito, ao ponto de que nada que a gente fizer na vida vai ter relevância no plano geral, né? É aquela ideia de assim, para que eu vou fazer isso aqui agora? O que será? Que diferença que isso vai fazer na minha vida daqui a 1 milhão de anos? Né? Então não vou fazer nada. É interessante voltar naquele ponto que a gente fez lá no começo, né? De que uma boa forma de entender o que alguém realmente acredita é olhar para as ações dessa pessoa e não só para as palavras. Então, nesse sentido, será realmente que alguém vive de acordo com essa premissa? Será que alguém acredita que nada faz sentido? Será que tudo tanto faz, né? Como o niilismo supostamente sustenta? Então, avançando nesse diagnóstico que ele fez da sociedade europeia do século XIX, o Nietzsche elabora um pensamento de que é um erro considerar o estresse social ou uma degeneração fisiológica como a causa de corrupção de todas as coisas. Né? Ele continua dizendo que o surgimento do niilismo na sociedade europeia é consequência da destruição do sistema de crenças que eles tinham há vários e vários séculos. Então, ele segue dizendo que a causa das principais dores, das principais angústias que a gente experimenta, né, permite várias interpretações. Então, vamos pensar, por exemplo, num caso prático. É um fato, né, de que a maioria das pessoas, né, que abusam de crianças foram abusadas na infância. No entanto, a maior parte dos adultos que foram abusados quando crianças não se tornam abusadores de outras crianças. Né? Algumas crianças que sofrem bullying passam a praticar bullying também, isso é verdade. Agora, que tal pensar também que é verdade que muitas crianças que sofreram bullying jamais vieram a praticar bullying com outras crianças? Na verdade, elas se tornaram protetoras de crianças que sofrem disso. Né? É muito comum a pessoa sofrer uma dor na vida muito grande e dedicar a sua vida para diminuir a dor de outras pessoas que passam por aquilo. Né? Então, o que a gente pode concluir disso? Se você observa dois resultados muito diferentes que vieram do mesmo episódio, é bem razoável você concluir que a causa dessa diferença não seja a experiência em si, mas ela está em outro lugar. Então, na visão do Nietzsche, as experiências que nós temos, elas não condicionam as nossas ações futuras. Elas podem influenciar, podem inclinar a gente para uma ação futura, mas elas não condicionam. Essa é a crítica que Nietzsche faz ao determinismo fisiológico, né, que existe em parte na psicologia. Aquela ideia de que tudo que nos acontece, sobretudo na infância, vai determinar nossa vida futura. Outro autor que debruçou muito sobre esse problema, né, foi o filósofo e escritor russo, o grande Fyodor Dostoiévski, que ele era um mestre do comportamento humano, mas ele também se preocupava muito com o crescimento do niilismo, com essa falta de sentido, com as consequências que essa destruição de sistemas das crenças da Rússia na época dele, né, que existia no czarismo, teria nas gerações futuras. E é muito interessante pensar nisso. Pensando nesse fenômeno, né, o Dostoiévski ele escreveu um livro chamado Notas do Subsolo. E é muito interessante ler esse livro e comparar ele
com as coisas que Nietzsche escreve, né, sobre a crise da sociedade europeia. Porque é como se o Nietzsche ele tivesse concebido a utopia do mundo, né, europeu do século XX, né, de uma maneira filosófica, e o Dostoiévski escreveu sobre isso nos romances, ele dramatizou isso nos romances. Né? Então, vamos entender aqui como que o Dostoiévski entende a vida de uma pessoa cínica, de uma pessoa que é niilista, de uma pessoa que não tem objetivo, não tem ideal nenhum na vida. Olha essa frase aqui, que interessante. Essa frase, ela parte no livro do personagem principal. Ele é um cara que tem uma vida assim muito sem graça, muito sem propósito. Ele tem um emprego que ele não precisa se esforçar, ele já acostumou com aquele emprego, ele tem um salário que ele consegue se manter, mas ele não tem nada pelo que lutar, não tem nada pelo que buscar na vida. E a falta de ter o que buscar na vida causa assim, crises enormes. E aí ele faz essa reflexão que é brilhante. Né? Imagina uma pessoa nessa circunstância. Aí o Dostoiévski escreve, né? Cubram-no de todos os bens que há na terra. Mergulhe-no de cabeça na felicidade mais completa, de modo que somente borbulhas subam à superfície. É uma alusão à taça de champanhe, né? A pessoa que só precisa se preocupar em tomar champanhe. Dê-lhe um bem-estar econômico, de modo que não lhe reste mais nada a fazer, além de dormir, comer pães de mel ou tratar de garantir a continuação da espécie. Ou seja, dê para uma pessoa, para um ser humano comum, uma vida em que ele não precisa fazer nada, além de dormir, comer e garantir a reprodução da espécie. Pois os senhores verão que, mesmo assim, essa pessoa, por pura ingratidão ou por galhofa, ainda há de te trapacear de alguma maneira. É aquela ideia de que, se você tiver uma vida muito perfeita, muito sem problema, muito sem dificuldade, você vai inconscientemente até dar um jeito de criar algum problema, de criar alguma dificuldade. A gente não vê isso em pessoas que têm tudo, que parece que tem uma vida muito fácil. Parece que elas criam problema. Elas entram em dramas, em situações que as pessoas que têm mais problema, que têm mais desafios na vida, pensam, cara, para que a pessoa foi inventar isso? Para que ela foi fazer isso? Ela foi caçar problema para ela. Mas é isso mesmo, ela foi caçar problema para ela. Porque o ser humano não aguenta viver sem um objetivo, sem estar perseguindo algo, sem estar fazendo algo. Então, a grande reflexão que a gente tira aqui, eu quero que vocês fiquem comigo, fiquem com essa reflexão comigo aqui, estamos acabando. A grande questão que está sendo levantada por essa reflexão é assim: quem te disse que ter tudo o que você quer vai te satisfazer? Você já parou para pensar se talvez estar insatisfeita em alguma medida é parte do que te faz feliz? E se você tiver necessidade de ter limites para encontrar motivação, para ter um propósito para superar esses limites, né? E se houver alguma necessidade ou algum grau, né, de instabilidade ou de insegurança no mundo, para que a gente tenha algo para fazer? E se for isso que dá sentido para a vida? Né? Talvez seja isso que você precisa, né? Ainda que não seja isso que você queira. Então, quando foi que a gente aceitou essa farsa de que meramente conseguir uma estabilidade econômica, ou um conforto, né, material, ou falta de problemas, vai resolver nossos problemas? Parem para pensar nisso de verdade. Quantas pessoas a gente ouve falar, né? Ah, meus problemas são que eu tenho muita conta para pagar. Ah, meu problema é que tá faltando dinheiro. Né? Meu problema é que as pessoas são muito complicadas. Será que você realmente quer uma vida sem problema? E óbvio, problemas demais são muito complicados, né? Ter problema demais, ter desespero, ter angústia na vida é muito difícil. Mas achar que o objetivo da vida é não ter problema, é resolver todos os problemas e passar a vida inteira, né? Igual um hamsterzinho ali na rodinha, achando que o dia que isso acabar, sua vida vai estar resolvida, não vai. Porque tem muita gente que tem vida resolvida, né, nesse sentido de não ter grandes dramas, grandes problemas, grandes doenças, grandes faltas financeiras, e ainda assim a pessoa pode ter depressão, pode ter ansiedade, pode ter angústia, pode querer acabar com a própria vida. Isso acontece, né? Então, né, você pode se perguntar, mas e daí? E se eu não acreditar em nada e tiver tudo tão fácil na minha vida, tudo tão automatizado, né? Hoje em dia, fazendo a transposição para a vida atual, né? A vida hoje é cada vez mais automatizada, a gente faz tudo por telefone, tudo por aplicativo. A dificuldade que você tem hoje para conseguir um alimento, né, caso você tenha dinheiro na conta, digitalmente guardado, é você pegar seu celular e dar ali 5, 10 toques, a comida está na sua casa. Chega até você. Né? E se a vida chegar num ponto de tanta automatização, de tanta facilidade, né, de tudo que você tiver que fazer, né, for ficar tocando em tela, apertar botão, ou então dar comando de voz para um software? E aí eu respondo para vocês, voltando de novo na neurociência. Uma boa resposta para isso está na neurociência. Tô acabando, viu, gente? Até 8h10 eu termino, prometo. Vamos pensar aqui, ó.
O sistema dopaminérgico é o sistema cerebral que coordena as nossas emoções positivas, certo? Ele está localizado no nosso hipotálamo, que é uma das partes mais antigas do nosso cérebro. O hipotálamo é a mesma parte do cérebro que é ativada quando são usadas drogas estimulantes para nós, como heroína, cocaína. Ele é o sistema cerebral que é ativado quando acontece algo empolgante, algo excitante, algo novo, algo positivo com a gente. Mas mais importante, o sistema dopaminérgico é o sistema que é ativado quando nós estamos perseguindo um objetivo. Quando a gente percebe que a gente está tendo um sucesso e aproximando desse objetivo. Beleza? E a dopamina, ele é um neurotransmissor da recompensa, da expectativa de recompensa. Não é o da satisfação. Da satisfação são outros. Depois a gente vai falar deles também. Mas vamos simbolizar que essa situação agora que a gente está vivendo. Eu estou aqui falando com vocês e meu objetivo aqui, eu tenho um objetivo aqui, pô. Meu objetivo é que essa seja uma boa aula. É que vocês entendam o que eu estou dizendo, que vocês fiquem aqui comigo, né, no raciocínio. E vou até dar uma dica também. A lista de presença ela vai ficar aberta agora, tá? Porque nós vamos usar a mesma lista para quem está ao vivo e para quem vai assistir depois. Então, vocês não precisam preocupar, desesperar, de parar para responder lista de presença agora. Ela vai ficar, todas as listas de presença vão ficar abertas até o final do curso, né? Então, se vocês só anota a palavra-chave, concentra aqui comigo, foca aqui no raciocínio. Depois, amanhã, depois, semana que vem, mês que vem, vocês preenchem a lista de presença. Não preocupem. Não percam esse momento que a gente está aqui junto, né, desenvolvendo ideias com isso, beleza? Vai ficar aberta, não se preocupem, ninguém vai ficar sem presença. Foca aqui comigo. Então, eu estou aqui dando uma aula, eu tenho um objetivo. Eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo, eu quero que o que eu estou falando aqui para vocês estimule vocês, gere alguma curiosidade, acenda algo em vocês, para que isso faça sentido para vocês de alguma forma, né? E na medida que eu começo a perceber que vocês estão prestando atenção, que vocês estão entendendo, que vocês estão fazendo pergunta, que vocês estão reagindo positivamente a esses estímulos que eu estou emitindo, eu recebo pequenos gatilhos de alegria, de sucesso, de realização, na forma de emoções positivas. Isso me traz satisfação. Isso me estimula a continuar falando e dar prosseguimento a essa nossa conversa. Beleza? E o que isso significa? Qual que é a relação disso com o niilismo? Com não ter objetivo, com não ter propósito, com achar que tudo tanto faz? Bom, se você não tem objetivos, então nada tem sentido. Você não tem emoções positivas que vão te sinalizar que você está se aproximando de algo que tem valor. Percebe? Se você não tem nada em que acreditar, nada pelo que lutar, isso quer dizer que você não tem uma estrutura de valores para te orientar na vida. E é isso que uma estrutura de valores faz por nós. Ela diz, isso aqui vale mais do que aquilo. Eu vou escolher estar aqui. O fato de vocês estão aqui agora, ou não jantando, ou passando um tempo com as pessoas que vocês amam, ou qualquer outra coisa, quer dizer o quê? Vocês entendem que estar aqui agora, né, só uma horinha comigo, tem mais valor do que fazer várias outras coisas. Do que fazer qualquer outra coisa, na verdade, o que me honra muito. Né? Então, quando você não tem um sistema de valores, você não tem pelo que viver, você não tem motivação, você não tem alegria na vida. Então, né, pensando assim, né, faz muito sentido, enquanto pessoas que estão preocupadas com o comportamento humano, né, que estão preocupadas com o bem-estar das pessoas, seja você psicólogo ou de outra área qualquer, é que lutar contra essa ideia do niilismo e a ausência de sentido é fundamental para que a gente possa adquirir uma saúde psicológica. Porque quem quer viver a vida, né, com todas as experiências negativas, dificuldades que já são inevitáveis, que vão aparecer para nós na vida de qualquer forma, mas sem a parte positiva, sem a parte do eu consegui realizar isso aqui, eu consegui vencer essa dificuldade, né? Porque a gente está cada vez mais destruindo o nosso sistema de recompensas, né, por meio de celular, de computador, de videogame, de outros aplicativos, a gente está conseguindo injeções artificiais de dopamina por realizações falsas, né? Pô, é bom distrair, pô, eu gosto também de assistir série, de jogar videogame e tudo mais, mas quando isso se torna, né, um hábito a ponto de atrapalhar a sua vida, tomar o seu tempo mais do que coisas, do que projetos, do que realizações maiores, resumindo, se a sua vida se tornou trabalhar para ter dinheiro para se manter e gastar dinheiro com vícios compensatórios, ainda que não sejam vícios que vão destruir sua saúde, isso não é vida, né? Então, essa é uma ideia assim, muito importante para a gente amadurecer, para a gente levar, né, para a prática da psicologia. Beleza? Então, pessoal, último slide. Então, agora sim a gente está em condição de entender um pouco melhor o significado que a filosofia tem para a nossa vida, o significado que os personagens da literatura têm para nos ensinar. A gente viu que desde filósofos de muito antes da Grécia Antiga, eles passando por uma enorme tradição medieval, né, os filósofos modernos e contemporâneos, eles não apenas contribuem para a construção das bases da psicologia, mas eles também têm um papel significativo na compreensão dos nossos problemas modernos. Eles trouxeram essas ideias, né, como uma base para nós de estudo, para que a gente consiga fazer mais sentido
do ser humano, o sentido dos nossos problemas, né? E esses filósofos, esses autores, eles acreditavam que é absolutamente necessários. Eles temiam que a razão humana ficasse sujeita a essas questões muito práticas, muito técnicas, e que a gente ficasse só preocupado em resolver problema e não em construir algo maior. Então, esse processo, né, de compressão do tempo, o tempo parece que está cada vez mais breve, está tudo cada vez mais para ontem, né? Isso tira a nossa capacidade de refletir, de abstrair, de relaxar, de colocar a nossa mente num ritmo mais natural e mais saudável. E esse processo de aceleração da mente, isso é discutido por vários filósofos, como o Byung-Chul Han, ele traz a gente com essa síndrome de pensamento acelerado, de problema de fixação de atenção, que é a base do TDAH, a preocupação exacerbada pelo futuro incerto, que é a base da ansiedade, né? A tristeza e a angústia extrema pela inadequação, pela incapacidade de ação, que é a base da depressão. Então, vocês percebem como que a raiz comum de todos esses transtornos de personalidade neurológicos, né, que estão sendo cada vez mais bem estudados, elas têm a ver com questões mais internas, com questões mais humanas também. E estudar esses campos desses autores é fundamental para que a gente consiga se entender um pouco melhor, certo? Então, eu aconselho vocês a não ignorar essas bases filosóficas que deram origem aos principais autores, principais correntes da psicologia, para que vocês possam entender que a essência desses questionamentos humanos e as respostas que a gente deve buscar tem que levar em conta essas questões básicas, essas questões mais profundas, né? Por mais fundamental, né, que a gente está se descobrindo cada vez mais do ponto de vista biológico, do ponto de vista da neurociência, a gente também não pode ignorar o conhecimento antigo, a sabedoria antiga, as questões que nós perguntávamos antigamente. Porque muitas vezes as dificuldades e dramas que a gente vive hoje não é porque a gente não consegue encontrar resposta, é porque a gente não consegue fazer as perguntas que importam, certo? Então, pessoal, essas eram as ideias que eu queria discutir com vocês hoje, que eu queria apresentar para vocês hoje, tá? Chegamos ao final da aula. A última coisa que eu vou passar para vocês é a única aula que vai ter dever de casa, né? Semana que vem, nós vamos começar uma aula de abstração e de interpretação simbólica que é incrível, é um exercício, uma ginástica intelectual muito interessante, muito instigante, mas eu preciso que vocês assistam o filme do Rei Leão. O filme da animação mesmo, o filme antigão, lá de 94. Se você já assistiu esse filme há muito tempo, assiste de novo para acompanhar, né, os detalhes que a gente vai fazer da análise. Se você nunca assistiu, você teve uma infância infeliz, assista agora, porque esse filme é maravilhoso, animação mesmo, tá? E nós vamos postar no grupo um link, né, de um drive, certo? Que tem um lugar para vocês baixarem o filme, ou para vocês assistirem online. É fácil de achar online, deve ter vários sites aí, mas eu vou colocar um link lá no drive para vocês poderem baixar o filme, porque é um filme sensacional. E a aula da semana que vem, a aula 3, é sobre isso. É sobre conseguir identificar os símbolos e mensagens que estão em grandes obras da humanidade. O Rei Leão é uma grande obra, é uma das animações, né, maiores de todas. Eu acho que vocês vão adorar. Beleza? Então, pessoal, estão liberados, né? Quem tiver aqui pode ir. Eu vou agora pegar algumas perguntas que foram feitas, tá? Algumas perguntas que eu tô vendo aqui no chat e vou conversar. Sara, eu não sei se tem no Netflix, viu? Não tenho certeza. Mas certamente tem alguns sites que te permitem assistir online. Eu vou colocar lá no grupo, na descrição do grupo, um link através do qual vocês conseguem assistir ou baixar, certo? E aí eu quero sempre pedir para vocês, durante a semana, reflitam sobre o que a gente conversou aqui. Deixem que esse curso seja algo prático, que esse curso seja algo que transforma a vida de vocês, que povoa o imaginário e a mente de vocês, para que vocês possam poder levar isso mais longe, certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Vamos responder aqui algumas perguntas. Eu vou passar aqui no chat. Vamos olhar aqui. E não se preocupe que os slides também vão estar todos lá no Drive. Na descrição do grupo, do nosso grupo de WhatsApp, tem um link para o Drive e eu vou colocar todos os slides depois de cada aula. Então, vai ter tudo lá. Beleza? E é claro, se alguém tiver alguma questão aqui agora sobre o que a gente falou, sobre a aula, pode fazer aqui também. Então, tem alguns comentários aqui interessantes que eu quero ler, né? Se alguém tiver feito uma pergunta que eu não comentar aqui, pode me falar também. Então tá, ó, a Sara falou assim: o ser humano precisa de adrenalina, de problema para ter motivo para mudar o seu estado atual, né? Que obviamente nunca está satisfeito. Podemos dizer assim? Com certeza, Sara. O que acontece? Nós crescemos, nós evoluímos, nós nos desenvolvemos com base na capacidade de resolver problemas, na capacidade de encontrar respostas para os problemas que nós tínhamos. É claro que antigamente, né, há dezenas de milhares de anos atrás,
esses problemas eles eram muito imediatos, eram problemas de sobrevivência, eram problemas de vida ou morte. Se eu não conseguir resolver o problema de eu preciso conseguir caçar efetivamente um animal hoje, eu não vou comer, eu vou morrer. Se eu não conseguir caçar e coletar alimentos, eu não vou resolver, né? Não vou viver. Depois os problemas foram o quê? Olha, tem diferentes pessoas, tribos de pessoas aqui nesse mundo e algumas são hostis e vão tentar me matar. Se eu não encontrar uma forma de me proteger, de me organizar, eu também vou morrer. Então, a nossa capacidade de resolver problemas, ela é parte da nossa constituição, né? Tem um livro maravilhoso de neurociência que chama O Erro de Descartes. Ele mostra como que o nosso cérebro, ele é o arranjo biológico mesmo, neurológico do cérebro, ele é indissociável da construção da nossa mente. Então, nosso cérebro, ele foi desenvolvendo e foi se interligando ao nosso corpo na medida em que a gente precisou de resolver problemas cada vez mais complexos. E a maneira como o nosso corpo funciona é para conseguir fazer isso. Então, por que é tão difícil para nós ficar acompanhando o movimento muito rápido com os olhos, né? Vocês já perceberam isso? Quando vocês estão no computador, então rolando a tela do computador ali com a rodinha do mouse, você faz isso por um tempo assim, 30 segundos, seu olho começa a incomodar, começa a doer. Por quê? A gente não evoluiu para conseguir acompanhar velocidade de movimento tão rápida por um período tão longo, porque na natureza não tem isso. O máximo que você vai precisar olhar na natureza é um pássaro voando rápido, mas dura 2 segundos. Agora, um número grande de coisas oscilando e mudando rápido diante dos seus olhos por muito tempo, isso não é natural. Então a gente não consegue fazer isso. Então a gente está sempre buscando formas novas de resolver problemas. Isso faz parte da nossa natureza, certo? Então, é por isso que quando a gente tem problemas de menos, a gente começa a ficar ansioso, começa a ficar angustiado. Vocês já viram, por exemplo, um fenômeno atual que está tendo de crianças mesmo, de 5, 6 anos, entediadas, angustiadas, deprimidas? Isso não era muito comum antigamente. Porque antigamente tinha que resolver um monte de coisa, tinha mais contato humano, tinha mais brincadeira, né? Tinha mais interação. Agora está tudo virtualizado. Agora a criança está cheia de estímulo, mas são estímulos que são artificiais, que não funcionam para resolver problemas práticos da vida delas. E isso gera para nós uma angústia, né? Então, essa é uma questão que acontece bastante. A Luísa Arte perguntou aqui, o que causaria esse descolamento da realidade em crianças? Casos de dissimulação com coisas graves que ferem os outros. Isso pode ser traço de psicopatia? Psicólogo e psicanalista pode diagnosticar? Olha só, a percepção da realidade nas crianças, ela vai necessariamente ser representada. A criança, ela tem uma emergência pelo desenvolvimento cognitivo dela de simbolizar e representar as coisas. Então, a criança imagina muitas coisas. Agora, tem crianças que realmente têm tendências para comportamentos, ou para brincadeiras, ou para atitudes, que são potencialmente perigosas. Isso não necessariamente quer dizer que elas têm uma maldade intrínseca no sentido de saber o que elas estão fazendo, né? Então, por exemplo, é muito comum em escola primária, a criança desenha uma coisa catastrófica, sei lá, desenha um acidente, ou faz desenhos com cores muito, muito escuras, muito intensas, o professor acha que a criança está com pensamentos interiores negativos. Não necessariamente. Aquilo faz parte do grau de referências que ela tem da realidade. Ela pode estar tendo referências que são realmente muito limitadas, muito preocupadas. Mas isso não quer dizer que ela está fazendo isso por maldade, que ela pretende fazer aquelas coisas más. Pode ser que ela está tentando fazer sentido de alguma coisa que ela experimentou, que ela viveu. Isso aí pode ser desde uma experiência real traumática até uma coisa que ela viu num desenho, né? Não quer dizer que ela está realmente pensando em algo mal. Agora, de fato, a criança precisa ser socializada. Ela precisa aprender que o símbolo que ela está construindo pode estar sendo inadequado, ou que o pensamento que ela está tendo não pode ser encarnado, não pode ser realizado. É por isso que a criança ela sempre tem que ter, sempre não, mas ela precisa ter adultos supervisionando, né, as atividades dela, as atividades lúdicas dela, para que ela não saia muito desse padrão, que ela não saia muito dessa capacidade de representar o mundo de uma maneira propositiva, de uma maneira adequada, para que ela consiga se integrar um pouco melhor. Mas é evidentemente que acontece. A gente sabe que tem crianças que têm psicopatia, que têm um transtorno antissocial, que não têm a capacidade de emular, né, sensações e emoções dos outros. Então isso é muito problemático, isso é muito, né? Mas não é só. A criança falou uma coisa triste, uma coisa obscura, ela é psicopata ou ela está com algo muito, muito preocupante dentro dela. Não necessariamente. Né? Tem que ser analisado caso a caso, conversado, né, e convivido. Né? Basicamente. Pessoal, as perguntas que eu vi aqui, mas
mais recentes aqui são essas. Se alguém tiver alguma outra pergunta, pode colocar agora no chat, pode perguntar. Né? A gente pode ficar aí mais uns minutinhos. Se não, vou me despedir de vocês e semana que vem continuamos. Como é que estamos aí? Tudo certo? Alguém tem mais alguma questão? Ótimo. Gabriel Correia. Esse abismo entre joia da criação divina para primata racional veio do iluminismo ou anterior? Gabriel, esse movimento, né, essa passagem, esse deslocamento simbólico, ele foi progressivo, né? É fato que o iluminismo foi um movimento que condensou isso muito, né, que trouxe, né, o renascimento do homem como centro do universo e da razão, e colocou a ciência como o principal método de investigação da realidade. Isso realmente foi um marco muito forte, mas não foi o começo desse pensamento, né? Sempre existiram pensadores mais racionalistas que preferiam entender a realidade de uma forma um pouco mais desacralizada, mas, de forma geral, né, o zeitgeist principal, né, principalmente da Europa Ocidental e da América depois antes da Revolução, antes do Iluminismo, era essa da perspectiva religiosa, né, que o homem é um ser sagrado, feito à imagem e semelhança de Deus, que existe, né, que ele tem uma alma imortal. Mas, sem dúvida nenhuma, o Iluminismo foi um movimento muito forte nesse sentido, mas essas ideias já existiram, né? O Iluminismo também ele só veio quando essa capacidade de simbolização e representação, né, trazida pela monarquia, pelo feudalismo e pelas grandes religiões, ela perdeu um pouco de contato quando a ciência começou a se desenvolver, né, e a emergência de um individualismo começou a nascer. As pessoas começaram a querer pensar mais em si mesmas, né, com base nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus valores individuais, e não somente no sentido comunitário, não somente no sentido, né, transcendente, ligado a uma divindade. Então, esse processo aconteceu aos poucos, mas, sem dúvida nenhuma, o iluminismo, ele marcou isso de uma maneira muito grande. Tanto que a maior parte dos filósofos que vieram depois, né, dos filósofos iluministas, e grande parte dos cientistas racionalistas e materialistas hoje, eles se dizem grandes iluministas. Né? O Steven Pinker, que é um dos maiores neurocientistas do mundo, professor e psicólogo também, ele se declara como um grande iluminismo, e ele tem um livro que chama Iluminismo Agora, que ele defende a razão e a ciência acima de tudo, e acredita que a tecnologia e a ciência vão salvar e redimir o mundo e resolver nossos problemas. E aí a gente tem um contraponto a esse pensamento, que é o pensamento dos existencialistas, né, parte do que eu trouxe aqui hoje, de que o buraco talvez seja um pouco mais embaixo. Porque apesar da gente estar conseguindo dar conta de uma série de problemas hoje, do ponto de vista de saúde, de economia, né, a gente está acabando com a pobreza e a miséria absoluta no mundo numa velocidade como nunca aconteceu na história, né, nos últimos 100, 120 anos, isso é inegável, isso é dado. Mas a gente também está criando as gerações mais deprimidas, mais ansiosas, né? Mais sem propósito, né? Pessoas que têm o ponto de vista biológico e material da vida resolvido, mas que não conseguem fazer nada disso, né? Pessoas que têm todas as possibilidades na mão, mas que não levam vidas que a gente diria, nossa, que vida exemplar, que vida incrível, essa vida daria um filme, né? Eu vou construir uma estátua desse cara. A gente tem visto cada vez menos referências e exemplos. Por quê? Porque as questões essenciais do ser humano estão sendo deixadas de lado para as questões marginais, que são muito importantes. Então, a gente está pensando muito do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista de satisfazer as necessidades biológicas do homem, mas a parte exclusivamente humana, que é essa parte mais abstrata, mais sensível, mais transcendente, talvez, está ficando em segundo plano. E a gente está vendo isso aí, né, nessa emergência dessa pandemia de transtornos e problemas psicológicos que estão surgindo. Então, essa é uma questão que a gente tem que abordar, provavelmente olhando um pouco mais para trás. Beleza? Pessoal, temos mais alguma questão? Estou gostando da participação de todo mundo. Não? O pastor Emerson Oliveira perguntou se o Lacan adere à filosofia do niilismo. Eu não saberia te dizer, viu? Eu acredito que não, porque o Lacan ele busca respostas muito concretas para os dramas humanos, né, num nível de acreditar que existe um ideal, um melhor. Pode ser que do ponto de vista existencial mais profundo, ele não veja um sentido maior na existência humana, mas a própria obra dele, no sentido de tentar de promover a saúde mental, de promover uma melhora para os dramas psíquicos do ser humano, já mostra algum tipo de objetivo, mostra algum tipo de valor, de ideal que ele persegue.
né? Então, provavelmente eu não seria muito acurado dizer que o Lacan seria um niilista. Beleza? É isso, pessoal. Vamos nessa, então? Semana que vem continuamos. Então, não esqueçam, todo mundo assistindo o filme do Rei Leão. Semana que vem vai ser uma aula muito interessante. Né? O medo da morte é inato. O medo da morte é inato. Ele é inato não só... Aliás, o medo do perigo é inato não só no ser humano, o medo do perigo, né, e da dor é inato em animais. Agora, a consciência do que é a morte é uma categoria exclusivamente humana. Só o ser humano consegue compreender que ele vai morrer um dia. E o medo da morte no ser humano é inato, sem dúvida nenhuma. Né? Existe uma série de teorias, né? A própria psicanálise usa como base também a pulsão de morte, né? A nossa tendência inconsciente de marchar para a morte, mas essa é uma questão que nos preocupa desde sempre. E ela é um fenômeno presente em todas as culturas, em todas as épocas, e ela motivou muitas das grandes obras da mitologia, da literatura mundial. Então, ele é um fenômeno muito, muito homogêneo. Então, sem dúvida nenhuma, ele é inato. Né? É uma capacidade que os animais teriam desenvolvido pelo processo evolutivo, mas como o córtex cerebral é a capacidade de metaconsciência só emergiu no ser humano, essa capacidade de entender a morte para ter medo dela é só nossa. Mas, sem dúvida nenhuma, ele é inato. Beleza? Pessoal, vamos ficar por aqui então, pelo horário. Semana que vem voltamos, mesmo dia, mesmo horário. Segunda-feira, às 7 horas, vejo vocês todos. Qualquer dúvida, podem nos chamar, podem comunicar com a nossa equipe. E é isso, muito obrigado pela atenção de todo mundo. Vamos fazer uma forcinha para acompanhar o curso aí, tá joia? Então, pessoal, muito obrigado, boa noite. Tchau, tchau.